Samsung. Sem dúvida, de todas as marcas que eu falo aqui no canal, cara, eu tenho percebido que a Samsung tá meio que dominando todas as faixas de preço quando a gente fala de celulares custo-benefício. Por mais que eu zoe demais a Samsung, eu não nego que realmente ela tá fazendo celulares maravilhosos e os preços estão ficando cada vez melhores. E é por isso que no vídeo de hoje eu separei os melhores celulares da Samsung pra você comprar hoje em dia. Inclusive vou comentar também de lançamentos, dá pra sair o A56 e o A36. Bom, mas então sem mais enrolação, bora pro vídeo. E lembrando, que seus produtos, assim como sempre, vão estar aqui na descrição. Então vamos lá, começando pelo mais barato possível, o extremo baratinho que você queira, o mais baixo orçamento que a gente consegue, obviamente acaba saindo o novo A06 da Samsung. No geral, ele é um celular que pelo preço, ele é muito completinho. Obviamente não vai trazer a configuração mais premium de todas, né, porque é o celular mais barato, que eu recomendo, mas aqui ele já é muito bom. Aqui pelo menos ele já traz 4 GB de RAM, vai até 128 de armazenamento. Além disso, já vem com uma tela de 6.7 polegadas PLS, que é tipo um IPS da Samsung, já que 60 Hz de taxa de atualização, infelizmente é só resolução HD. Por essa faixa de preço é uma configuração muito boa e tá padrão. O que realmente torna ele muito bom acaba sendo com relação ao processador. Nesse caso ele vem com um Helio G85. Para os celulares dessa faixa de preço já é um processador que entrega uma performance muito boa e uma potência maravilhosa, obviamente pelo preço. Além disso, ele já traz 5.000 mAh, vem com um conjunto de câmeras que também, pelo preço, é muito bom e muito completo. É um sensor principal de 50 megapixels, que vai te entregar uma qualidade ok. E com relação ao preço dele, hoje atualmente ele fica na casa aí dos seus 600, 650 reais. Sendo muito honesto, é o preço limite que eu recomendaria pra ele. Às vezes ele aparece um pouquinho mais caro, mas a partir desse preço um pouquinho mais elevado, você juntando um pouco mais, já consegue para modelos que, assim, são muito melhores. Como é o caso do M15 5G, o A4G e o A16 4G. Que são três celulares muito parecidos e assim são extremamente completos também pelo preço. Sendo muito honesto, dos três eu acho o A16 um pouquinho mais completo e vocês vão entender o porquê, embora ele seja muito parecido de configuração. Os três têm uma tela Super AMOLED de 6.5 polegadas, o A16 é o único que vem com 6.7, já com 90 Hz de taxa de atualização. O A16 e o A15 já vem com 5.000 mAh, enquanto o M15 já vem com 6.000. Além disso, o M15 também vem com Dimensity 8100 Plus, que é um processador muito bom para esse preço, é maravilhoso, é um processador que vai te atender perfeitamente. Enquanto o A15 e o A16 eles vêm com o Helio G99, o que em tese, na minha opinião, não faz muito sentido, porque normalmente a versão 4G ela é um pouquinho mais fraca em comparação com a 5G, mas nesse caso não. Isso porque o Helio G99 é um processador muito bom. E no caso faz com que esses celulares consigam ser melhores em quesito de desempenho em comparação com o M15. Além disso, os três vêm com um sensor principal de 50 megapixels com uma lente de f1.8 e aqui vem a diferença principal de eu recomendar mais o A16. Isso porque, embora sejam os mesmos celulares, a partir do A16 a Samsung fez uma leve mudança no sensor. Não necessariamente no sensor, porque ela não deixa muito claro se mudou ou não o sensor, mas cara, melhorou muito a qualidade da imagem em si do A15 pro A16. Principalmente no quesito de pós-processamento a gente percebe bastante, fica aquela imagem que não força tanto uma nitidez, é uma imagem mais suave. Além disso, o A16 ele consegue controlar muito bem pontos de excesso de luz, ele consegue ser mais equilibrado nesse quesito. Ainda assim, para fotos todos são muito bons. Para vídeo eu diria que se destaca mais o A16, mas ainda assim nessa faixa de preço eu recomendo mais o G35 para vídeo, mas aí já entra em outra marca. E com relação ao preço deles, hoje atualmente eles estão variando na faixa de seus 800 a 900 reais. Já também nessa mesma caminhada a gente tem o A16 5G, que é exatamente o mesmo celular do A16, a única coisa que vai mudar realmente vai ser o processador. E nesse caso eu esqueci também de citar dos anteriores, mas sim, um outro ponto, entre aspas, negativo do M15 5G pro A16 ou A15 é realmente o fato de não ter a tecnologia do 5G. E nesse caso aqui, como eu falei, é exatamente o mesmo celular, o que vai mudar realmente é o processador, e também já vai vir junto com a tecnologia do 5G. E nesse caso a gente vai para um Exynos 1330. Cara, é um processador simplesmente maravilhoso. Essa linha da Samsung no geral, como eu sempre falei nos vídeos, já existia, por exemplo, a linha do 12, o Exynos 12800, por exemplo, que já eram processadores bons, mas eles conseguiram ficar ainda melhores a partir dessa geração. Cara, no quesito de performance, aqui a gente tem um salto muito grande. Chega de ser 19, 20% em comparação com esses modelos. E com relação ao preço dele, hoje atualmente fica na casa de seus 1.000 a 1.200 reais. Porém, eu acabo recomendando ele mais quando tá na faixa aí dos seus 1.000 reais, porque a partir dos seus 1.200, ele já começa a invadir a faixa de preço do melhor custo-benefício da Samsung, que é simplesmente o A35. Cara, o celular que pelo preço é o mais completo que você vai encontrar, e até comparando com outros celulares de concorrentes, a gente não encontra um celular conseguir entregar tanto quanto este smartphone. Cara, o A35 já tem câmera, tela, processador, qualidade de construção
infinitamente melhor. Aqui no caso, por exemplo, ele se mantém no Super AMOLED, só que ele vai para uma tela de 6.6 polegadas com 120 Hz. E no caso aqui, a gente vai de um Exynos 1330 para um Exynos 1380, que embora seja uma leve mudança de nomenclatura, novamente a gente tem um salto de performance ainda maior em comparação com o Exynos 1330. Cara, é um processador muito bom, extremamente potente. Para uso no dia a dia é simplesmente completo, não vai ser um celular que vai ficar travando, vai conseguir rodar games um pouco mais pesado. Obviamente não é um processador topo de linha, mas cara, pelo preço é uma performance absurda. Além disso, aqui a gente já vai para 6 ou 8 GB de RAM, 128 ou 256 de armazenamento, sem contar uma câmera principal de 50 megapixels que já grava em 4K a 30 FPS e que sim tem uma melhora na qualidade da imagem também muito boa. O único ponto que eu não gosto dessa câmera acaba sendo mais novamente com relação ao pós-processamento que a Samsung trouxe. Ele dá a sensação que parece que a Samsung tentou aumentar o contraste para conseguir controlar um pouco esses excessos e ela reduziu o brilho. Então no geral, se você comparar com outros smartphones, você vai perceber que é uma câmera que ela normalmente tende a ser um pouco mais escura. Mas tirando isso, no quesito da qualidade da imagem em si, é uma qualidade muito boa. Além de 5.000 mAh e com relação ao seu preço, hoje atualmente na data que eu tô gravando esse vídeo, ele tá na faixa de seus R$1.350. O que sim, existe também o M35, mas por incrível que pareça o preço dele não tá tão interessante assim. Embora ele traga mais bateria, eu ainda assim prefiro recomendar o A35, porque ele traz uma qualidade de construção melhor. Aqui a gente já tem um celular feito em vidro e já traz a proteção IP67, que é a resistência à água, coisa que o M35 não tem. E é por isso que eu também não recomendo tanto assim o A16 na faixa de seus 1.200, porque por questão aí de R$100 de diferença praticamente, você pega um celular mais potente, com câmera melhor, com tela melhor e também com uma qualidade de construção bem superior. E seguindo esse mesmo caminho, a gente tem o A55, cara, é basicamente a mesma coisa de diferença, digamos assim, do A35. Digamos que a Samsung lançou um celular bom, aí ela lançou um outro que é pra superar e lançou mais um pra superar essa linha. Realmente ficou uma divisão muito boa, a sequência em si ficou muito boa, porque o A55 é cabuloso. Inclusive eu recomendo ele mais do que o Poco X7 5G. Isso porque além de eu achar ele mais completo, ele tem um processador mais potente, que no caso é o Exynos 1480, que como eu falei, essa linhagem da Samsung a partir do 1330, 1380, ele ficou muito bom. Essa nova linha, mais recente, entre aspas, ficou ainda melhor, cara, principalmente no quesito de performance gráfica, performance em jogos. É um processador que realmente a Samsung se superou. Além disso, ele já traz 8 GB de RAM e já tem uma melhoria em comparação com o A35 nas câmeras muito boa. Inclusive, pra você que quer começar a criar conteúdo, eu super recomendo esse celular aí. Ele vai te entregar uma performance muito boa, vai te entregar uma qualidade de imagem muito boa. O único ponto, entre aspas, ruim dele acaba sendo que ele grava em 4K só a 30 FPS. Já poderia ser a 60. Mas ainda assim, no quesito qualidade de imagem, cara, não tem nada a reclamar. É um celular muito bom, que lida muito bem, tanto com foto como também em vídeo. E com relação ao seu preço, hoje atualmente ele fica na faixa de seus R$1.700, o que, sendo muito honesto, cara, pra você que quer ter a experiência mais completa com o celular, sem gastar um horror num topo de linha, ele é o modelo que eu realmente mais recomendo. E detalhe, existe também o M55, mas eu tô evitando recomendar ele, porque eu vi muitos problemas relacionados à bateria e também com relação ao superaquecimento dele. E sim, vão lançar a versão do A56 e do A36, inclusive eu vou tentar comprar antecipado pra trazer review, mas cara, eu não colocaria tantas expectativas assim, porque eles vão vir muito caros. Então a minha dica, se eu fosse vocês, comprava esses smartphones que provavelmente quando lançar o A56, o A36, eles vão aumentar o preço do A35 e do A55. E assim, são celulares que realmente têm trazer configurações muito boas, um processador muito bom, vai vir com um conjunto de câmeras melhor, um design que eu particularmente gostei. Muita gente criticou, mas eu gostei. Mas novamente o problema vai ser o preço que eles vão ser lançados provavelmente, que não vai ficar tão interessante assim. E novamente, se você pretende comprar algum desses celulares, eu não enrolaria muito, porque com o lançamento, provavelmente a Samsung vai aumentar os preços desses celulares pra tentar focar mais na venda desses mais novos. E agora na faixa dos R$2.000 a R$3.000, cara, sendo muito honesto, a Samsung não tem nada de muito interessante hoje em dia. Antes a gente até encontrava um S23 FE, um S23 5G, mas os celulares ficaram absurdamente caros, principalmente com o S25 ficando mais comum no mercado. Inclusive hoje em dia, se você encontrar ele na faixa de R$2.000, R$2.900 é uma raridade e ainda assim não vale a pena. Isso porque praticamente nesta mesma faixa de preço você já pega o S24 FE, o melhor celular topo de linha sem gastar um horror. Cara, esse celular simplesmente entrega tudo que você precisa de um celular topo de linha. Você quer um processador potente? Tome, Exynos 2400E, processador cabuloso com uma performance simplesmente incrível, que inclusive, pra vocês aí que falam que o S23 Ultra é o melhor custo-benefício, cara, ele sola o S23 Ultra no quesito de potência. É um processador absurdamente potente, é um celular que normalmente o pessoal simplesmente esquece. O único ponto que, entre aspas, ele vai decair com relação à memória RAM, que no caso vai de 12 GB do S23 Ultra para 8, mas até aí memória RAM não é sinônimo de desempenho, vai até 512 de armazenamento, com praticamente a mesma tela, que no caso é o Dynamic AMOLED 2X com 120 Hz de taxa de atualização e uma tela de 6.7 polegadas. Além disso, ele já tem um sensor principal de 50 megapixels
muito bom, que já grava em 8K 30 FPS ou em 4K 60, além de uma bateria de 4.700 mAh. E qual que é o ponto principal dele? Por que ele se torna o melhor? Simplesmente porque ele é 600, 700 reais mais barato em comparação com o S24, a versão normal do S24. Ele é quase 2.000 reais mais barato em comparação com o S25, uma bateria melhor, tem uma tela maior, tem exatamente o mesmo conjunto de câmeras, muda levemente do S24 pro S25, e com relação à potência, é praticamente a mesma potência do S24 normal, porque ele basicamente usa um Exynos 2400, enquanto esse usa o 2400E, tipo uma versão econômica do processador, mas que na prática não muda porra nenhuma. E a única principal diferença realmente vai ser com relação dele com relação ao S25. Realmente o S25 traz uma potência bem maior, tá? Porque ele traz o processador mais potente atualmente de celular. Mas cara, ainda assim o S24 FE é um celular extremamente potente. E o ponto principal dele é o preço. Hoje atualmente você consegue facilmente encontrar na faixa de seus 3.100 reais. Cara, de verdade, eu não consigo falar algum outro celular que consiga entregar tanto quanto ele. Porém, subindo um pouco mais, mas também, novamente, sem gastar um horror, cara, eu considero o melhor celular que a Samsung tem disponível atualmente. Não é o S25 e sim o S24 Ultra. Cara, esse celular tem tudo o que você precisa, de verdade, de tecnologia, de qualidade, tudo. Um processador absurdamente potente, que é o Snapdragon 8 Gen 3. Tem exatamente as mesmas características do S23 no quesito de tamanho, vem com a S Pen. A única diferença é que ele já tem a construção em titânio. Realmente, por experiência própria, é um celular resistente. Qualidade de imagem, cara, embora seja o mesmo conjunto de câmeras, eu senti uma leve diferença de um pro outro. Inclusive, essa é a qualidade do S24 Ultra. Além de que uma outra função também que eu gosto muito, que é o fato dele simplesmente vir com um filtro anti-reflexo na tela. Besta, mas é genial. E na prática, a única coisa que o S25 vai trazer de mudança, uma mudança realmente forte, vai ser mais com relação ao processador, porque na prática é o mesmo smartphone. Obviamente, ele muda levemente o conjunto de câmeras, mas cara, é aquilo. O S24 Ultra ainda assim consegue trazer um resultado muito bom. E com relação ao preço, hoje atualmente ele fica na faixa dos seus 6.000 reais. Bom, esse foi o vídeo, essas foram as minhas recomendações. Deixem aí nos comentários outras marcas que vocês querem que eu traga aqui pro canal. Sabem que isso me ajuda demais. E eu acho que é isso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações pra não perder os próximos conteúdos. Lembrando, eu tenho outras redes sociais. E eu acho que é isso. Eu fui por aqui, valeu e falou!